Eu, eu tinha pensado em muitas formas de começar a falar nesse encontro hoje, mas sei lá, uns 2, 3 dias antes de vir para cá, recebi um e-mail que me chamou muita atenção. E nesse e-mail dizia um pouco algumas orientações que a gente recebeu para poder estar aqui, né? Que roupas seriam legais de vestir por conta da luz, da câmera, e o que a gente podia fazer também caso a gente ficasse um pouco mais nervoso, ansioso. E aí, uma dessas indicações, dizia assim: se você, palestrante, sei lá, é a minha versão, né? Ficar nervoso, encontre na plateia 1, 2 ou 3 rostos com os quais você possa conversar e, a partir daí, você vai se sentir mais seguro. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei desesperada. Porque eu pensei, tipo, se essa for a única forma que eu encontrar com o público de me sentir segura, eu ia ficar muito mal. E eu queria combinar uma coisa com vocês, então. Apesar de não parecer, eu não vejo nada. Eu preparei aqui algumas coisas para a gente conversar. E eu queria saber que vocês estão comigo. E para mim é importante ouvir a respiração de vocês. De vez em quando me faz saber que está todo mundo aí também. Então, para a gente começar junto, e essa forma de começar tem tudo a ver com o trabalho que eu faço e um pouco da proposta que eu vim trazer, queria saber se pode ser assim. Uma coisa que me chamou a atenção nesse e-mail, que eu recebi também, nessa indicação, foi que, a priori, a gente considera que não vai ter uma pessoa cega participando de determinadas coisas. Eu achei muito importante isso acontecer aqui, no TEDx, nesse momento, com essa plataforma, porque só assim a gente pode falar disso aqui. Porque se eu não tivesse recebido esse e-mail, eu estaria falando de outra coisa agora. E eu acho que o que aconteceu diz respeito a todos nós, porque diz respeito a uma maneira da gente pensar. E essa maneira da gente pensar é construída pelas pessoas com deficiência e sem deficiência. Eu acredito muito que as palavras elas produzem sentidos, que as palavras vão criando realidades e que elas têm muita força, né? E a gente faz muitas coisas com as palavras e somos feitos por muitas palavras também. E as palavras com que a gente escolhe nomear o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente percebe, elas são mais do que simples palavras. Existe uma luta pelas palavras, pelo significado das palavras, pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras em prol do silenciamento de outras palavras. E nessa luta, o que está em jogo é muito mais do que simples palavras. E por que isso me interessa? Porque, no campo da acessibilidade, a maneira como a gente emprega a palavra deficiência ela é decisiva para a política e para a direção do trabalho que a gente se propõe a realizar nesse campo. A maneira como a gente encara a deficiência ela me interessa porque isso vai definir o aspecto político do trabalho que a gente vai realizar. E o que eu quero dizer com isso, né? Ao longo dos últimos séculos, a história da deficiência no Ocidente ela vem sendo definida por um saber médico que traduz a deficiência como falta, déficit, incapacidade, que vai traçando ali uma história de uma tragédia pessoal que toma a vida das pessoas com deficiência e o imaginário da vida das pessoas sem deficiência. Isso acontece, essa concepção ela está presente o tempo inteiro, ela está presente aqui e agora,
e está presente no campo de realização do meu trabalho, que é o Centro Cultural. E qual é o problema dessa concepção de deficiência? O problema dessa concepção, pautada na falta, no déficit, na incapacidade, é que ela conduz a gente para um certo tipo de intervenção nesse campo, para um certo tipo de atuação, que vai instaurar uma assimetria. Como assim uma assimetria, né? Como eu disse, as palavras têm força e elas são construídas. Nada é feito e dado a priori. Então, a deficiência, o termo deficiência, ele é construído da mesma forma que o termo eficiência é construído. E quando eu falo de assimetria, que essa concepção ocidental de deficiência ela pode fazer aparecer, o que eu estou dizendo é que, muitas vezes, as pessoas sem deficiência, consideradas eficientes, intervêm numa determinada prática com as pessoas com deficiência, de modo a restituir uma falta, de modo a fazer aparecer alguma coisa que ali não tem. E o que isso faz com a nossa vida, com a vida das pessoas com deficiência? Coloca a gente numa posição inferior com relação à posição das pessoas sem deficiência. E é dessa assimetria que eu estou dizendo, e é essa assimetria que essa concepção de deficiência causa no nosso dia a dia. E existe uma maneira da qual eu lanço mão no meu trabalho, uma metodologia para interferir no campo da acessibilidade, que a gente chama de pesquisar com. E o que é esse pesquisar com? No meu trabalho, o pesquisar com ele se contrapõe a uma metodologia muito comum no campo da acessibilidade e da educação, e que vem se tornando cada vez mais forte, que são os manuais. Muitas vezes eu sou convidada para falar sobre acessibilidade e as pessoas esperam ouvir de mim o que elas devem ou não fazer quando elas encontram uma pessoa com deficiência. É disso que os manuais tratam. Os manuais tratam do que é certo e errado, de como proceder, de como é uma determinada experiência vinculada a uma determinada deficiência. Só que os manuais eles são orientados para uma intervenção que vai numa direção de fazer para os outros, que é uma orientação extremamente importante, mas ela é muito insuficiente para dar conta da complexidade que é o trabalho no campo da acessibilidade. Vocês estão aí? E a minha proposta aqui hoje é que a gente possa pensar, ou a gente possa começar a pensar para além desses manuais de acessibilidade, que, eu repito, apesar de serem importantes, eles são muito insuficientes, porque eles dizem respeito, muitas vezes, a adaptações arquitetônicas ou adaptações informacionais, no caso de um centro cultural, por exemplo, mas eles não questionam as maneiras como vêm sendo propostas, quando são propostas, experimentações mais estéticas de uma determinada obra de arte ou de uma determinada exposição. E aí, nesse momento, eu preciso alertar vocês de uma coisa, que é a seguinte: topar, pensar em um trabalho de acessibilidade que vá para além dos manuais é se colocar em risco. E que risco é esse? É o risco da gente ter que se transformar. Os manuais, em geral, eles têm servido como um dispositivo de informação, uma tentativa de garantir uma trajetória, um encontro que é incerto, que a gente não tem como saber, a priori, como vai ser. E que é uma trajetória que é feita no encontro com o outro, e não só sobre ou para a pessoa com quem a gente está trabalhando. E fato é que os manuais eles não tratam de histórias. Eles tratam daquilo que está pronto, e as histórias elas não estão prontas. As histórias elas estão sempre por vir. E as histórias elas se dão no encontro.
As histórias se dão a partir dos encontros que a gente tem, né? E os manuais, eles se dão para antecipar o encontro. Eles surgem na tentativa de garantir o sucesso de um determinado encontro. E é por isso que eles não lidam com histórias, ou pelo menos os manuais, eles não lidam com histórias em movimento. Os guias e os manuais, eles estão sempre diante de histórias cristalizadas, naturalizadas, histórias que se tornam únicas. E assim como as palavras têm força, eu acredito muito que as histórias também têm força. E as histórias fazem de nós quem nós somos, para o bem e para o mal. Uma história, ela pode abrir a vida de alguém para um campo cheio de possibilidades, do mesmo modo que a gente pode, com uma história, destruir a vida de alguém. No caso da experiência da deficiência, como em muitos outros casos também, insistir só nas histórias hegemônicas, na história pautada no déficit, na incapacidade, na falta, é superficializar essa experiência. É negligenciar muitas outras histórias que constituem a experiência da deficiência. É criar estereótipos. E como já diria a Chimamanda, numa conferência feita no TED, o problema do estereótipo não é que ele está errado, não é que ele seja uma mentira, não é que ele seja incorreto. O problema do estereótipo é que ele é incompleto. Eles fazem uma história tornar uma história única. E, nesse momento, eu não posso deixar aqui de dizer que essa concepção com a qual a gente convive diariamente da deficiência, ela tem dois aspectos duais, que é, ora, a pessoa com deficiência é tratada como coitada, como vítima, e a gente está diante de uma tragédia pessoal, ou, ora, a vida da pessoa com deficiência é tratada de uma maneira romantizada. O cego que vê para além de todas as coisas, que vê mais que todo mundo, que vê a alma das pessoas. E essa dualidade, ela não diz da profundidade que é a experiência da deficiência. E aí, o que a gente pode pensar, então, sobre a palavra deficiência, né? O compromisso ético do trabalho que eu realizo, ele está em alcançar as várias versões do que é a deficiência. E, dessa maneira, alcançar as várias versões da vida dos outros. E não é incomum que a história da deficiência ela seja trazida a priori pelos livros, por filmes, pelas leis, pelos manuais, que é o que acontece frequentemente, como eu já disse, na área da cultura e da educação. Uma proposta, para mim, uma proposta efetiva de acessibilidade, ela se faz pela via do contato consigo mesmo, para que a gente possa entrar em contato com o outro. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, que existe uma aposta no que é experimental. E o experimental ele é um conceito indicador para um trabalho de acessibilidade que abre espaço para um campo cheio de possibilidade, para que nós, pessoas com e sem deficiência, a gente possa ouvir e contar mais histórias, novas histórias a respeito dessa experiência. E eu tomo o conceito de experimental como sendo uma ação que traz novos valores, novas leituras, e assumir o experimental num trabalho de acessibilidade é assumir, por exemplo, que uma obra de arte ela não tem sentido em si, que uma curadoria de um curador de uma exposição ele não produz em si a leitura por parte de um visitante, mas é garantir que existe, nesse processo de uma acessibilidade pautada no experimental, que garante que existe e persiste nesse processo uma positividade, alguma coisa que está esperando para emergir. E aí, desse modo, eu retomo a ideia de que esse trabalho ele pretende tornar mais densa as nossas vidas, as vidas das pessoas com deficiência, a partir de novas leituras e de novos referenciais. E o que toda essa discussão, né? Vocês podem estar pensando assim, a Camila está aí falando tudo isso, palavra, história, o que tudo isso tem a ver com a discussão de um programa de acessibilidade em museus e centros culturais? Primeiro, que a gente é responsável pela escolha metodológica que a gente faz para realizar o trabalho que a gente realiza. Então, como pensar numa metodologia de trabalho que possibilite o surgimento de novas histórias a respeito das nossas vidas, das vidas das pessoas com deficiência,
e, desse modo, fazer proliferar novas versões a respeito dessa experiência, que fuja ao fatalismo ou a essa romantização dessa experiência que nos toma. Que nos toma. Pensar numa metodologia de trabalho, ela implica que a gente vai ter que se comprometer com o que ela vai produzir. E aí, pensando nisso, eu pergunto, né, que efeitos um programa de acessibilidade pautado em manuais, baseados em informações, produzem nas nossas vidas, e que efeitos um programa de acessibilidade pautado numa dimensão da criação, da invenção e do experimental produz nas nossas vidas. Há uma diferença de produção de vidas e de mundos envolvido nessas duas possibilidades? A minha aposta é de que sim. Uma outra coisa que eu acho muito importante de considerar é que o outro com deficiência ele não é um sujeito dócil, um sujeito qualquer. Mas, antes, nós somos um sujeito expert no que diz respeito à experiência das nossas vidas. Somos um sujeito que podemos formular as questões que são interessantes para um programa de acessibilidade. E o que eu quero dizer com isso, mais uma vez? Que, eventualmente, a gente acaba esquecendo que a gente pode aprender com. A gente se prepara para se encontrar com o outro e esquece uma dimensão de aprender com o outro. E isso tem se tornado cada vez mais distante da nossa realidade, principalmente nas discussões com acessibilidade. E o que eu acho importante, mais uma vez, marcar, é que esse cultivo e essa capacidade de reagir, ela implica que a gente possa se transformar no trabalho que a gente faz, transformar os nossos referenciais e nos colocar em questão. O que eu quero dizer com isso é que eu, para trabalhar com acessibilidade, eu tenho que colocar a minha deficiência em questão. Que vocês, para se relacionarem com esse tema, precisam se colocar em questão. E aí se faz necessário, nesse momento, pensar que a acessibilidade ela não é um conjunto de ações que tem como meta alcançar ou proporcionar um conhecimento ou uma informação a priori, mas sim pensar a acessibilidade como a criação de condições de possibilidade para a produção de múltiplos sentidos na experiência com a arte. E aí, nesse sentido, a inserção de pessoas com deficiência em museus e centros culturais é um dispositivo transformador, tanto de questões políticas de exclusão social, como um analisador para o funcionamento dessa instituição. Do mesmo jeito que o e-mail que eu recebi, com o qual eu escolhi abrir a minha fala, ele também é um analisador para como esse evento se organiza e para quem a gente espera aqui. A gente aposta na experimentação estética e no que pode ser partilhado como uma dimensão ética e política de se fazer acessibilidade e, dessa maneira, produzir novas possibilidades de vida dentro e fora do museu. E o que eu considero, e isso é uma das coisas mais importantes para mim, na minha vida, na minha experiência como pessoa com deficiência, é que uma estratégia inclusiva, o que ela deve fazer com a gente é menos uma tentativa da gente se colocar no lugar do outro, que é um lugar que talvez a gente nunca consiga ocupar, e mais uma tentativa da gente se ocupar do nosso próprio lugar no encontro com o outro e com a diferença do outro. Eu não posso terminar sem dizer que o trabalho que eu faço ele está acompanhado de muitas pessoas, de muita gente, de muitos grupos de estudos, das pessoas que me formaram, e principalmente da PUCA, que está aqui hoje, que coloca questões que são fundamentais para um trabalho de acessibilidade, porque a PUCA é um dispositivo que faz falar e não faz calar. E eu acho que é com esse dispositivo que a gente cria um programa de acessibilidade. Obrigada.